Bom, boa noite. Começando a live aqui sobre minimalismo. Boa noite, André. André, você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, coloca aí um ok. Acho que você tá, né? Então tá bom. Sabe que eu sou pontual, né? Tá? Será que é a minha internet? Eu vou colocar no 4G, peraí. Bom, agora tá no 4G. Me fala se tá melhor. Boa noite. Tá melhor? Então tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma live. Boa noite, tudo bem? Que bom que você conseguiu entrar. Hoje eu vou fazer uma live com uma colega, a Clay Gonçalves, que é também planejadora financeira. Ela não entrou ainda, eu tô esperando ela entrar. Então a gente vai falar sobre minimalismo, né? Eu acho que às vezes minimalismo às vezes parece algo que assim a gente se contentar com pouco, sendo que a ideia não é essa. Oi, tô vendo. Boa noite. Obrigada por participar. Eu entendo que assim o minimalismo não é possuir menos, né, do que você precisa, mas ter exatamente o que você precisa. E aí eu chamei a Clay para bater um papo comigo sobre isso, porque a gente fez uma live juntas uma vez, né, para a empresa que a gente é associada, que era para dar ideias, né, de economia, para ajudar as pessoas. E aí a gente conversando para fazer a live, eu vi que a gente tinha várias ideias em comum, minimalistas, e aí eu vi artigos que a Cláudia escreveu sobre o assunto, por isso que eu achei interessante chamar ela para conversar. E a gente bater um papo e trazer ideias para as pessoas e falar um pouco desse conceito, o que é para mim, o que é para ela, né? E pode dar insights, virada de chave nas pessoas, tá? Então, assim, para mim, ter uma vida, simplificar algumas coisas não significa piorar, pelo contrário, né? É melhorar. Então, é um estilo de vida que ele tá ganhando cada vez mais adeptos, as pessoas estão procurando saber como que é. Eu acredito que não precisa ser algo rígido, como seguir regras, né, para ser minimalista, não. Até porque é para você ter menos, né, do que você não precisa ou não ter e ter mais do que você precisa. E aí pode ser para um é uma coisa, para outro é outra, e além disso tem um momento de vida, né? Às vezes naquele momento é importante para você ter algo, depois não mais e vice-versa. Então não precisa ser algo que você não vai ter nada e vai viver com regras, né? Ô Clay, pode pedir para participar, que aí você já vai se apresentando. E então, assim, acho que é viver focando em ter menos coisas, mas em ter coisas mais duráveis. E assim você consegue ter mais tempo, mais espaço, né, mais dinheiro, né, e se concentrar em viver, por exemplo, mais experiências. Pelo menos para mim é isso. Ter um consumo mais consciente, né? Às vezes não é nem questão de economizar, porque às vezes a gente até gasta mais, mas num produto que vai durar mais tempo, né? E aí você gasta mais naquele momento, mas a longo prazo você vai gastar menos. Bom, a Clay já pediu para entrar, deixa eu
Assim, vamos ver se ela vai entrar. Eu acho, é no Gilson, né? Eu acho que muitas vezes menos é mais. Oi, Clay! Oi, olá, olá, boa noite. Boa noite. Acho que eu vou ter que afastar um pouquinho aqui só, porque meu rosto está meio cortado. Aí, melhorou, né? Tá ótimo. Obrigada, Clay, por ter aceitado o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Ah, imagina, peraí que eu sou minimalista, mas eu quero um filtro. Com certeza, eu coloquei um filtro. Não, esse tá too much, too much. Peraí. O meu Wi-Fi, acho que tá, a conexão tá ruim, eu tô no 4G. Inclusive, pessoal, quem está na Pronto. live, se quiser fazer uma live comigo, eu vi que tem os nossos colegas planejadores, se quiser fazer uma live comigo, estou aberta aqui. Eu convidei a Cláudia, mas quem quiser fazer comigo também pode fazer. A gente traz aqui um tema e Pronto. outras pessoas, né? Bom, Cláudia, obrigada por ter aceitado o meu convite de participar da live no meu Instagram. Eu estava comentando, não sei se você já tinha ouvido, que a gente fez uma live juntas, né, para ajudar as pessoas a economizar nesse período aí, enfim, né, que a inflação tá alta. E aí a gente se descobriu assim com coisas em comum referente ao minimalismo, né? Em economias que a gente faz, em coisas que a gente valoriza. E por isso eu vi já artigos seus sobre o assunto, né? Menos é mais, sobre minimalismo. Por isso que eu achei um tema interessante para poder trazer ideias para as pessoas, né? Às vezes insights, virada de chave. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar. Aí depois a gente começa no assunto. Eu sou suspeita, né, Dani, no assunto, porque assim, é um tema que me atrai muito. Eu não sou nenhuma especialista em minimalismo, né, mas é um tema que faz muito sentido para mim. E falando até, né, da nossa profissão, que é planejadora financeira, eu sou planejadora financeira, sou a Clái, prazer a todos que não me conhecem ainda. E associando isso, né, com a nossa profissão, toma ainda mais sentido, né? Depois que eu me descobri planejadora financeira, eu me descobri minimalista, eu comecei a ver que isso acaba fazendo parte, faz parte, né? Se você não tiver isso na sua personalidade e quiser colocar, vai ser mais difícil, é possível, mas geralmente é algo que faz parte da personalidade, porque se não fizer, não vai, não rola, fica difícil. Então, acredito que a minha apresentação pode acontecer aqui ao longo da live. Todos já sabem meu nome, Clay Gonçalves, planejadora financeira, e vamos falar de minimalismo, que é mais importante do que falar de mim. Tem bastante pergunta aqui, viu, Cláudia? Algumas eu Ah, legal. tenho e outras eu recebi. Então, ao longo da live Tá bom. a gente vai falando. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre mim, rapidinho, assim, sobre minimalismo para mim. Eu, eu não nasci nem minimalista, não tive uma educação minimalista. Na verdade, pelo contrário, né? Eu era bem consumista, eu acabei me endividando, né? Mais jovem, assim, na época da faculdade. Eu queria ter várias coisas, queria ter carro, fazer faculdade. Acabou que a primeira virada de chave que eu tive foi quando eu fui morar fora, né? Que aí eu fui ficar um ano fora para estudar e aí eu já tinha, né, me organizado financeiramente. E aí eu tive que reduzir tudo a uma mala, né? O que eu ia levar. E morando fora também, eu tive que. Eu morava numa casa de estudante com várias pessoas, então eu fui me desapegando de algumas coisas. Quando eu voltei para o Brasil, a mesma coisa, eu deixei um monte de coisa lá que eu não dava para eu trazer. E aí, assim, isso foi se solidificando na minha vida, né? Depois eu também namorei um rapaz que era muito minimalista, e aí eu aprendi várias coisas, e inclusive essa busca por entender de finanças pessoais e de investimentos, eu aprendi com ele, e aí eu fui buscando conhecimento sobre isso, então eu acho que é o que você falou. E acabei, hoje eu vejo na minha vida, assim, tudo que eu vou fazer já parece que é um padrão de pensamento, né? De desperdício, de ter menos, de ter mais, o que é mais importante. Então, assim, o minimalismo para mim foi assim. Aí eu queria saber para você, né? Você
como que você se viu minimalista? Você foi algo que você percebeu que você sempre foi assim? Você era consumista antes? Como que foi? Dani, eu nunca fui consumista, assim, parece até um ET, né? Mas eu nunca fui consumista. E isso não quer dizer que eu não tenho vontade de comprar coisas inúteis, tá? Todos nós temos. E aí a diferença que a gente traz é assim, o quanto você está preparado para colocar a sua cabeça para funcionar, o seu cérebro para funcionar quando você tem esse impulso, né? Esse é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu nunca tive esse impulso consumista. É, a minha mãe conta algumas histórias assim, de coisas que eu não lembro, de atitudes quando eu era ali bem mais nova, então eu me desfazia das coisas, né? Ela falou que um dia eu peguei a mamadeira e falei, eu não quero isso. Tá, coloquei no lixo. E pronto, problema resolvido, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que já vem comigo. E quando eu era assim ali, adolescente, mais criança mesmo, eu tinha assim uns rompantes, sabe? Eu pegava, vou arrumar guarda-roupa hoje. Tirava um monte de coisa, jogava fora e sempre foi assim. Quando eu me mudei para a casa onde eu moro hoje com meu marido, quando eu me casei, me mudei para cá, né? No final das contas, assim que a gente terminou de arrumar as coisas, primeiro que na mudança eu já vi que a mudança dele foi 3, 4 vezes maior do que a minha, porque ele tinha muito mais coisa do que eu. E a minha mudança foi bem menor, e não só isso, né? Quando eu terminei tudo, que eu olhei para o armário, e, poxa, o espaço que ele ocupa é muito maior do que o meu. Assim, eu moro num apartamento, né? Nem teria espaço para duas pessoas com muitas coisas, já começa por aí. Mas eu só consegui fazer esse link, né, de ser minimalista, de ter um nome para isso, um dia que eu estava conversando com uma amiga, e nem era sobre o assunto, foi alguma coisa aqui no Instagram mesmo, que eu coloquei ali, aí ela começou a falar de minimalismo, e aí a gente começou a conversar, e eu percebi que eu falei, então, eu não sou estudiosa do assunto minimalismo, né? Eu sei aqui o básico, mas aí eu olhei para, então eu acho que eu sou minimalista, né? Pelo que você está falando, por tudo aqui que você disse, eu sou minimalista. Então eu me reconheci minimalista, não foi algo que eu fui buscar. Eu percebi que eu sou assim, aí isso se estende para vários setores da minha vida. E hoje, assim, você acha que seu marido também acabou. Não, Não, não. Ele é o oposto. Então, assim, ainda bem, né? Porque aí o espaço que eu não ocupo, ele ocupa. Isso me faz muito feliz. Não, eu gostaria de ter espaço livre, mas nem vai sempre é ter possível. que se adequar, é verdade. Mas você acha que é um padrão de pensamento mesmo? Porque você falou que você se descobriu assim. Eu acabei me tornando pela vida, né? Assim, eu também só fui ter acesso a esse termo, acho que faz uns 3, 4 anos que as pessoas estão falando mais disso, não sei se é porque se propaga mais na internet, então as pessoas têm mais curiosidade. Eu li aquele livro Essencialismo que tem um pouco disso, ele fala das questões financeiras, mas também de dizer não, da questão de tempo, quer ter escolhas mais, né, minimalistas. Então, pelas experiências da vida, eu acabei vendo no minimalismo, assim, um estilo de vida melhor. Mas foi aquilo que eu falei no começo da live. Tem coisas que vai mudando com o tempo, porque dependendo do momento de vida, né, você vai precisando de mais coisas e às vezes menos. Então não é algo que tem Uhum. que seguir ali regras, né? Mas você acha que tem assim um padrão de pensamento que faz ou não? Olha, é difícil eu dizer isso de uma forma global, né? Para mim, sim, porque tudo o que eu penso é simplificado, eu sou uma pessoa prática, então, do mesmo jeito que eu não quero ter muitas coisas, porque simplesmente eu não quero ter muita opção. Eu quero pegar uma roupa e vestir. Eu não quero ficar fazendo várias combinações de roupa com sapato e com bolsa
para ver o que eu vou escolher. Eu quero praticidade. Então, eu acho sim que isso acaba, pelo menos no meu caso, se tornando um padrão de pensamento, porque tudo que eu faço é voltado para eu amplificar o meu tempo. Então, se eu posso escolher uma roupa e estar pronta em 5 minutos, por que eu vou tornar esse processo um processo difícil onde eu levo meia hora para fazer uma coisa que eu poderia fazer em 10 minutos? Então, acaba sim se tornando um padrão de pensamento que você vai expandindo para as atitudes que você tem ao longo do dia, da semana, da vida. É verdade. E aí, assim, acaba que todas as áreas da sua vida acaba sendo um pouco mais prático, né? Quando eu, quando eu fui morar sozinha, eu morava com os meus pais, e aí eu fui morar sozinha, eu escolhi morar num estúdio mobiliado, do lado de onde eu trabalhava, né? Então eu ia trabalhar a pé. E assim, para mim isso já é algo, né? Eu fiz essa escolha porque eu falei, e se eu não me adaptar morando sozinha? Então eu não quero gastar com móveis, né? Comprar várias coisas neste momento. Primeiro eu quero ver se eu vou me adaptar. Então eu escolhi, bom, quero um lugar pequeno, que aí vai me custar menos limpar, menos tempo. É do lado do meu trabalho, então eu vou trabalhar a pé. Aí eu já não uso tanto carro, né? Eu poderia até ter vendido, mas eu quis continuar. Então, e aí é engraçado que assim, tudo. Então, eu já tinha esse padrão de pensamento e quando eu fui morar sozinha, ele apareceu novamente, porque eu quis simplificar. Hoje, não, assim, eu comprei um apartamento, então eu tive que comprar coisas para mim, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser, mas é que aí eu vi que, ó, não, eu já estou adaptada, ok, dar esse passo, né? Já tinham se passado 4 anos, já estou mais que adaptada. É verdade. Então, assim, mas dependendo do momento de vida, hoje eu tive que realmente adquirir mais coisas, né? E me fala uma coisa, assim, você pode falar alguns itens que você não tem ou que você tem pouco? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ah, vários. Assim, itens que eu só tenho dois, eu Relógio. tenho um. Eu adoro relógio. É um dos acessórios assim que dificilmente eu saio sem. É o que eu mais tenho. Eu tenho três. Olha que engraçado, eu não tenho nenhum. É, depende, né, de cada pessoa. É o que eu mais tenho. Mas por que eu tenho três? Porque eu tenho um que é esse aqui que eu tô usando hoje, que ele é meio douradinho, então é uma cor que eu gosto. Mas aí, né, as mulheres aqui de plantão vão entender. A gente tem que ter o prateado e o dourado. Não dá pra ter só o dourado, porque dependendo dos acessórios que você vai colocar, não combina, né? Então eu tenho um outro que é prateado. E eu tenho um terceiro que é aquele que você fala assim, quando eu quero mudar tudo, eu uso esse, sabe? Mas assim, eu não sei há quantos anos faz também que eu não compro, porque o último que eu nem comprei, eu ganhei, foi um presente, né? É esse que eu tô no pulso. Então, assim, e é algo que provavelmente eu não vou comprar dentro dos próximos 5, 6, 7 anos, a menos que quebre, que eu perca, que fique sem. A bolsa, acho que eu tenho duas. Eu tenho E duas. bolsa é algo assim, né? Sim, Personifica a mulher, bolsa, né? Tem pessoas que gostam muito, então, assim, tem esse negócio de a bolsa que combina com esse estilo, estilo, com aquele outro estilo. Então, para mim, a bolsa é a mais prática, é a nude que combina com tudo, entendeu? eu gosto de que combina com tudo, Sapato, mas atemporal também, né? sapato, eu tenho muito pouco. E se você abrir, é até assim, é um show de horror. Se você abrir o meu armário e olhar para o sapato, é tudo salto largo, nude. Tudo igual, porque é mais fácil. E aí um preto, entendeu? Que é mais fácil, porque de fato, você precisa colocar na balança. O que mais importa para você? Tá sempre mudando o seu estilo, e se for isso, tudo bem, não tem problema. Tá sempre mudando o seu estilo ou ter mais praticidade, seguir uma linha, de repente, que é uma linha que não muda muito, que está sempre ali num platô. Você precisa entender o que é para você. Eu já tentei, em algumas ocasiões, fazer mudanças, tipo, eu vou comprar um sapato mais diferente aqui. O sapato ficou no armário, eu não usei. Roupa, pouco.
tudo, assim, não existe. Eu preciso. Ah, tem uma coisa que eu tenho bastante. Que é pra cá ou pra cá? Pra cá, ó. Dá pra ver ali, ó. É concha. Porque a minha formação é bióloga, né? Então eu coleciono concha. É, eu acho que é a única coleção que eu tenho. É o que eu tenho bastante. Sabe o que você comentou, assim, que no começo da live, que os planejadores, eu vejo uma tendência mesmo, né, dos planejadores serem mais minimalistas mesmo, é verdade. Eu não tinha reparado nisso, mas você comentou e tem razão. E não só os planejadores que eu convivo, mas eu vejo as pessoas que falam disso na internet, de finanças, né? O Gustavo Cerbasi, a Natália Arcuri, enfim, eles vão mais para esse lado também do essencialismo, da sustentabilidade, do minimalismo. Então, eu acho que talvez, eu não sei se isso, a hora que as pessoas começam a se interessar por isso, pelas finanças, elas vão vendo que ter ali um consumo mais consciente acaba ajudando também no bolso, né? Ou guardando mais dinheiro para os seus sonhos. Aí eu ia te perguntar sobre isso, né? Como que você pode atrelar o minimalismo ao planejamento financeiro? Como que você vê isso? E, olha, pessoal, pode mandar pergunta, assim, eu estou vendo aqui que a Denise comentou, o Pureza também, né? Que a Denise comentou aqui, porque quem tem muita coisa às vezes demora para se vestir, né? É verdade. André, eu estou falando Eu para tenho uma. você. Olha só. Você não é minimalista? Olha que eu acho que você é, hein? Eu tenho uma prima que, inclusive, gente, a loja da minha prima aqui no Instagram é CQBV, tá? Ela é maquiadora e ela tem uma lojinha de maquiagem. Vamos lá dar uma força. Brincadeiras à parte, eu falo muito pra ela, ela me ajuda com essas questões, né? Eu falo, ó, você não me venha com esse negócio de passa primer, depois passa corretivo, depois passa base, depois passa. Eu falei, eu quero um produto que faça tudo. E ela fala, não tem. Eu falei, mas eu quero, porque eu não quero ficar passando um monte de coisa. E aí, acho que aqui se encaixa uma coisa que é bem interessante, que assim, ser minimalista não é não se vestir, não é não ser vaidoso, não é não ter nada. E aí vem a resposta da sua pergunta, tá, Dani? Que o que liga o minimalismo a essa nossa questão de planejamento financeiro é uma palavra que é muito importante nos dois conceitos, que é autoconhecimento. Então, assim, eu olho, né, nesse exemplo da maquiagem, eu olho uma maquiagem super bem feita na internet, eu acho lindo, entendeu? Só que é o tipo de coisa que eu vou fazer numa ocasião muito especial e que provavelmente eu vou pagar para alguém fazer. Não vou eu fazer. A minha maquiagem do dia a dia, de uma festinha aqui, outra ali, eu mesma faço e faço do meu jeito e embora eu ache aquilo tudo lindo, eu não quero ficar 1 hora e meia fazendo. Eu quero fazer no tempo mais ágil que eu puder. E aí a questão é, eu acho bonito, ó, de repente eu até gostaria de estar todo dia daquele jeito, mas quando eu coloco isso contra o tempo que eu vou precisar investir para estar todo dia daquele jeito, eu peso o que é mais importante para mim. Então, por isso que o autoconhecimento no minimalismo, é que eu estou dando exemplo da maquiagem, mas tem da roupa, tem da bolsa, tem do sapato, tem dos móveis, né? Enfim. E nas finanças pessoais, né, quando a gente escolhe ser planejador para ajudar as pessoas a encontrar ali, a realizar os seus objetivos de vida, a encontrar o que faz sentido para elas, a gente também está falando de autoconhecimento. Porque você só poupa quando você tem um objetivo. Você só tem um objetivo quando você se olha e pensa no que você quer conquistar. Porque se você não pensar, você vai no famoso deixa a vida me levar. E aí tem uma coisa aqui que tá legal, você vai lá e faz, tem outra aqui que tá legal, você vai lá e faz, compra o carro porque todo mundo falou, compra a casa porque todo mundo falou, mas você não parou para pensar, para discutir com você se você quer aquilo. Quando você atinge essa maturidade de entender o que você quer e o que você precisa fazer para atingir, aí você chegou
não posso dizer que de maneira plena, porque existem muitos setores na nossa vida, mas falando de planejamento financeiro, você chegou no seu autoconhecimento financeiro. Você sabe que deixar de consumir, de comprar, de obter uma série de coisas não vai te fazer falta por causa de todos os motivos que você já discutiu com você mesmo. E é assim também no minimalismo. Então, acho que onde o minimalismo e o planejamento financeiro se encontram é no autoconhecimento. Quando você começa a fazer aquilo, as coisas, porque elas fazem sentido para você. E não porque todo mundo faz, ou porque é moda, ou porque alguém falou para você que tem que ser feito. Nossa, eu concordo 100%. Falou tudo mesmo, é isso mesmo. E quando a gente. E eu acho que muita gente. Não é nem que. Vire minimalista, não é isso. Mas quando as pessoas começam a olhar em detalhe, né, os gastos, né, o que ela valoriza, o consumo, começa a olhar ali as finanças, começa a guardar dinheiro para o que é mais importante, às vezes ali a longo prazo, ela mesma já começa a reduzir algumas coisas, né, ver que tem coisas que não são tão importantes, começa a se conhecer mais do tipo, por que eu estou abrindo mão de algo importante para mim, dizendo sim para algo que não é tão importante nesse momento? E aí ela começa a trabalhar coisas que às vezes nem mexe com o dinheiro, né? Coisas que mexe com o Sim, interior dela mesmo, né? E tanto é que às vezes começa a afetar a vida toda da pessoa, mas por um lado bom, né? Porque começa a sobrar tempo e é tudo você analisar. Foi o que você falou. Eu prefiro pagar do que eu mesmo fazer. Às vezes você pode até, se eu precisar, você pode gastar mais naquele momento, mas você vai estar poupando seu tempo, né? E também não vai gastar ali com algo que você não vai usar sempre, porque você se conhece nesse sentido, né? Então, realmente, tem tudo a ver com autoconhecimento. O minimalismo passa por isso também. É verdade. o autoconhecimento falta, Dani, num contexto que, assim, não é uma crítica o que eu vou falar, Sim. mas é uma constatação, né? A gente tem aqui uma herança evolutiva, quando a gente fala do desenvolvimento do nosso cérebro, né? Que é a herança de repetir padrões. Sim. Nós repetimos padrões. E quando você cresce vendo certos padrões, na maioria das vezes, você está repetindo esses padrões sem se questionar. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui na minha sala. Deixa eu ver se está bagunçado. Não, não posso, está bagunçado. Mas se eu direciono o meu celular para lá, todo mundo vai ver que não tem televisão na minha sala. E isso foi assim um tabu enorme que eu tive que quebrar com a minha família e também com a família do meu esposo, quando a gente se casou e as nossas mães vieram aqui e perguntaram: cadê a televisão? E a gente falou: nós não temos televisão, nós não teremos televisão. Para não dizer que a gente não tem, né? A gente tem uma TV no quarto que é exclusivamente para assistir os streamings da vida, porque nós não assinamos TV, nós não acompanhamos os canais que todos acompanham, que a maioria pelo menos acompanha. Mas essa foi uma quebra de padrão, assim, que foi um choque, porque elas perguntavam assim pra gente: tá, mas quando eu for na sua casa eu não vou assistir TV? E a gente responde: não, você vai conversar com a gente. É para isso que você vem na minha casa, a TV você assiste na sua. Entendeu? Então, quando a gente vai repetindo esses padrões, isso vai fazendo com que a gente não obtenha o autoconhecimento. Só que você precisa aprender a não repetir padrões. Ninguém não repete padrões assim de livre e espontânea vontade. Esse contato social, e hoje a internet tem ajudado bastante a gente, né? Começa a mostrar que nós somos habituados evolutivamente a repetir padrões, mas que existe um ponto de virada. Você pode questionar, mas você precisa ter um start, né? Você precisa ter diálogos como esse que a gente está tendo para elucidar as pessoas que elas podem ser mais questionadoras. E aí você começa a fazer essas viradas. Poxa, se eu estou repetindo um padrão aqui, algo que é um desperdício, por exemplo, e que é um costume, geladeira cheia. Eu estou aqui repetindo o meu padrão, porque provavelmente lá na casa dos meus pais, a geladeira não podia estar vazia, tinha que sempre estar cheia, porque todo mundo precisa se alimentar. Só que hoje a gente tem
à nossa disposição produtos para comprar em qualquer esquina. Então você não precisa mais ter uma geladeira cheia. Mas pode ser que exista aí milhares de pessoas que mantenham a geladeira cheia, a despensa cheia, tudo cheio, porque aprendeu assim e nunca se questionou. Nunca falou, peraí, eu preciso mesmo disso? Esse que é o ponto. É verdade, a gente repete muitos padrões, é verdade, às vezes a gente também fica no mesmo meio ali, né, só convivendo com as mesmas pessoas, né, e aí, né, fica repetindo também. E às vezes a virada de chave ou vem de você perceber que você está tendo uma repetição de padrão, mas a maioria das vezes não é assim, né? A maioria das vezes é porque acontece algo que dá um impacto emocional muito forte, que aí sim a pessoa, às vezes, um problema financeiro, de saúde, né? Enfim, perda de emprego, separação, morte, doença, tem várias coisas que acabam, às vezes, causando um impacto forte que a pessoa começa a questionar algumas coisas, né, de padrões que vêm se repetindo, né? Eu também, assim, para falar que eu não tenho TV, eu tenho uma pequena, mas as pessoas também me perguntam. E uma coisa que, assim, eu acabei comprando, eu não tinha, é um secador de cabelo. Eu não uso, eu não seco meu cabelo, ele seca natural. E sempre foi assim por causa também do tempo. Ficava lá, né? Então, assim, não, gosto do meu cabelo natural. Só que quando eu fui morar sozinha, às vezes a minha irmã ia dormir em casa, eu dormia com alguma amiga e elas ficavam, mas não tem um secador de cabelo? E aí eu acabei comprando, né? E hoje, eu até falei isso num vídeo que eu fiz. Hoje eu uso para secar minha cachorra quando eu dou banho nela. Hoje tem uma utilidade, mas eu não uso. Foi algo que eu comprei e que depois, assim, sei lá, foi usado 2 vezes, tinha ficado lá na caixa lá uns 2 anos sem nem usar. E agora que eu estou usando de novo, porque eu acabei assim cedendo ao que, ah, nossa, mas pequena, não. Ou você traz o seu, era isso que eu devia ter feito, né? Uhum. Você traz o seu secador aqui para usar na minha casa porque não tem, né? A minha TV é pequena, quando alguém vem aqui e fala, ah, mas você não compra uma grande? Não, não vou comprar. Vai ficar essa daí mesmo, que para mim tá bom. A não ser, né, se um dia eu casar e aí a pessoa quiser uma TV grande, igual você falou, né? Seu marido é diferente quando você divide a casa com alguém, mas hoje a minha TV é pequena e para mim serve. E outra coisa que eu percebo também de padrões que a gente traz, né? Eu acho que assim, os nossos ancestrais, eles passaram muita escassez, né? E aí hoje, como a gente tem mais facilidade de comprar as coisas, porque dá para parcelar, né? Tem um bombardeio, né, do marketing para consumir, e aí a gente que tem que se questionar, né? O marketing vai continuar ali, né? Que é para você consumir mesmo. Então e tudo bem, porque não é para não consumir, né? É para consumir se faz sentido para você, se está dentro da sua realidade, você não vai, enfim, te atrapalhar mais para frente em alguma coisa que você quer, mas aí esse bombardeio acaba fazendo com que as pessoas queiram mais, né? Ai, nossa, hoje eu posso ter mais comida, né? Hoje eu posso morar sozinha, né? Eu posso ter uma casa maior para mim, né? Então, antigamente as pessoas não podiam, morava um monte de gente tudo junto, né? Às vezes passaram ali muita necessidade, então acho que a gente também carrega isso, né? Que Uhum. acaba, né, atrapalhando também nos vieses, no padrão de comportamento, nas crenças, né, que a gente Sim, tem. com certeza. E eu queria te perguntar também, se você acha que a gente pode transportar assim, o minimalismo nas escolhas que a gente faz de investimentos até, né? Olha, Dani, eu acho, viu? E aí, pode causar polêmica aqui? Claro, pode sim. Porque, O que assim, você acha? esse assunto, ele é muito polêmico, né? E o que eu vou dizer aqui não quer dizer nem um pouco que eu não acho que as pessoas têm que aprender a fazer escolhas, não é isso. Mas, assim, hoje a gente vive um boom do assunto investimentos, né? Então, cada coisinha que você olha na internet está te falando para fazer uma coisa de um jeito que vai te dar um retorno X,
Não, e agora você tem que investir em fundo imobiliário, agora você tem que investir no Tesouro Selic, agora você tem que investir no Tesouro IPCA, não, mas agora você tem que comprar ações nos Estados Unidos, e agora você precisa investir em debêntures, e agora você precisa ter uma carteira diversificada, sabe? Nada disso está errado e nada disso está certo, porque a gente não tem aqui uma forma de impor uma regra. Você precisa fazer isso. Não é essa a questão. A questão é que, assim, falar de investimentos se tornou popular, e isso é ótimo, porque já está mais do que provado de que investir não é algo para quem tem muito dinheiro. Mas você há de convir comigo, todos vocês que estão aqui hão de convir comigo, que como tudo na vida, a forma como quem tem pouco dinheiro investe é uma, a forma como quem tem muito dinheiro investe é outra. Essa é a realidade. O mercado tem produtos específicos para pessoas que têm mais dinheiro, porque aquele acesso é restrito. Então, a questão aqui é, mais uma vez, autoconhecimento, olhar para si. Se eu sou uma pessoa que gosta de simplicidade, talvez eu procure uma carteira de investimento que me traga mais eficiência dentro da minha simplicidade. Ah, mas de repente você perdeu um super movimento da bolsa que você podia ter feito ali um trading naquele dia e poderia ter ganhado exponencialmente aquilo que você investiria. Poderia, mas eu não queria. Por quê? Porque eu olho para os meus investimentos como uma forma de alcançar os meus objetivos de vida, não como uma forma de fazer números estrondosos em um determinado dia de um movimento atípico da bolsa. Não é isso que eu busco, não é isso que eu procuro. E aí, quando a gente fala sobre investimentos, é importante diversificar, é uma das teorias mais importantes que a gente tem quando se fala de investimento. Mas diversificar não significa pegar o seu dinheiro, dividir em 10 partes e colocar um em cada lugar. Existe estratégia para fazer isso. Existe consonância com seus objetivos de vida para fazer isso. Então a gente precisa sim, até porque, Dani, não só falando de investimentos, falando de várias outras coisas da vida financeira, se a gente simplificar, a gente chega mais longe, porque assim, enquanto você tem 4 cartões de créditos, 5 contas correntes para gerenciar, teu amiguinho ali do lado tem um cartão de crédito e uma conta corrente. Pode ter certeza que ele gasta menos tempo que você fazendo gerenciamento disso tudo. É verdade. Ele corre menos risco, porque com um cartão de crédito você tem um limite só, com 4 você tem 4 limites, né? Sim. Então, assim, essa simplificação, eu acho que ela é ideal para todos os quesitos da sua vida financeira, porque você consegue gerenciar melhor, e falando de investimento, você tem menos tum-tum-tum aqui quando as coisas começam a ficar muito agitadas, né? Sim. Acho que é por isso que eu gosto tanto do planejamento financeiro, apesar de ainda ter muita gente que confunde, né, planejador financeiro só com assessoria de investimentos. Mas eu acho que é porque a gente olha ali de uma forma holística, né, para, enfim, para a vida do cliente, para os sonhos dele, para os objetivos. E aí a gente consegue olhar os investimentos atrelados aos objetivos dele, que foi o que você falou. Que isso que é o mais importante. É claro que tem pessoas que gostam, né, e tem tempo e conhecem, né, para poder, enfim, ficar ali acompanhando. Mas o mais importante é estar atrelado aos seus objetivos. E para isso pode ser de uma forma simples. Não precisa necessariamente você ter ali 50 tipos de investimentos e às vezes eles estão é até a mesma coisa, alguns são a mesma coisa e você nem sabe, né? Então tem Uhum. isso também. E outra coisa também, né, na questão de cartão de crédito, de conta corrente, às vezes, eu quero ter uma conta nesse que a internet é melhor, esse daqui o atendimento é melhor. Às vezes é melhor você olhar no geral o que te atende e ter menos. Eu também acho. Né? Mesmo que vai ter sempre um banco vai ser melhor em alguma coisa, vai ter um banco digital que é melhor em outro, Sim. mas qual que vai te atender ali melhor? Tem um ou dois, né? Claro que tudo depende, né? Mas eu acho que é mais fácil para administrar. Eu concordo também. Acho que fica Sim, mais é muito fácil mais é essa fácil. simplifica, né?
Porque, assim, na verdade, quando a gente fala em ter um por causa disso, outro por causa daquilo, outro por causa daquilo outro, a gente está, na verdade, sob um sentimento de FOMO, né? Como todo mundo aqui sabe, o FOMO é o medo de você ficar de fora das coisas. É algo psicológico que é novo, que surgiu junto com a internet, porque na internet todo mundo tem que saber de tudo o tempo todo, né? Poxa, se meu amigo postou um negócio ali e o meu outro amigo já viu e eu não, eu tô de fora, eu sou o patinho feio. E quando a gente busca isso em outras coisas, então esse aqui tem tarifa grátis, aquele ali me atende na hora no chat, isso, aquilo. Na verdade, o que você está querendo é tudo ao mesmo tempo. E nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós não conseguimos ter tudo ao mesmo tempo. E quando a gente vai em busca de ter tudo ao mesmo tempo, a gente vai em busca de depressão, a gente vai em busca de vida com menos sentido. A gente fica nesse FOMO, que é esse sentimento que existe hoje, que leva a quadros depressivos difíceis de ser revertidos. Leva a muitas fugas, né? E às vezes até esse consumo exacerbado, querendo comprar algo que vai, às vezes, te dar só um prazer momentâneo. Eu ia até te perguntar sobre isso, se você acha que existe felicidade no consumo exacerbado. Assim, você acha que existe realmente? Aí vai ficar muito filosófico, porque porque aí a gente Eu falei precisa que tinha muita entrar pergunta numa aqui. discussão, tudo bem. Porque aí a gente entra numa discussão que é o que é felicidade e o que é movimentos hormonais instantâneos. São coisas diferentes, né? Felicidade é um estado de espírito que não está atrelado necessariamente a você estar o tempo inteiro sorrindo, ou estar o tempo inteiro de bem com a vida, ou estar o tempo inteiro achando lindo, né? E aí é o meu entendimento, porque isso é uma discussão filosófica e filosofia não tem certo e errado, né? Mas no meu entendimento, a felicidade é um estado de espírito onde você está em paz, está tranquilo, você vai ter altos e baixos, como todo mundo tem, somos seres humanos, mas você está vivendo o seu dia a dia, você está construindo, você está perto das pessoas que você ama, você convive com pessoas que te levam para frente, te fazem ser positivos, você não compactua com coisas que você não acha correto, seja na esfera social, seja na esfera familiar, seja no trabalho, você expõe suas verdades com autenticidade, enfim, felicidade é um conjunto de coisas que te levam a ter, a se preencher. E aí, o consumismo, na verdade, eu olho no outro oposto, né? O consumismo, você está tentando preencher alguma coisa que não está preenchido, talvez pela felicidade, talvez pelo convívio com uma outra pessoa, talvez pelo convívio com a sua família, né? Eu acredito muito que o consumismo, ele te leva a preencher lacunas. A gente tem estudos que mostram, né, que muitas pessoas preenchem o tédio com consumismo. Porque hoje as pessoas não sabem mais lidar com tédio. O tédio é visto como uma coisa ruim. E o tédio não é necessariamente uma coisa ruim. É um estado de espírito, todo mundo passa. Tem dias que você, de repente, tá com tédio. Você fala, que chato. E aí, o que você vai fazer? Você vai comprar? Não, você vai procurar entender que aquele dia não tá legal. E que o próximo dia é um novo dia e, né, eu falei quase global aqui, né? Hoje é um novo dia de um novo tempo. Mas isso é de maturidade, hein, Cláudia? Mas é uma construção, né, Dani? Você vai no meio desse caminho consumir sem necessidade em algum momento. Vai acontecer. Eu sentia essa necessidade, mas não em relação ao consumo, mas eu saía muito e era assim, era isso mesmo. Eu sentia um tédio, eu falava, não, então eu tenho que fazer algo. Aí eu acabava saindo, ia na casa de uma amiga, na casa, né, não sei, ia num restaurante, eu queria fazer alguma coisa para sair daqui, ou deixa eu assistir um filme. Você não quer ficar sentindo tédio, você quer fazer alguma coisa, mas eu tive que investir bastante em autoconhecimento para perceber isso, né? Por isso que eu te falei, às vezes exige
maturidade, assim, né? Se a pessoa ela começa a voltar esse tédio, isso para o consumo, né? Que pode atrapalhar muito a vida financeira. Inclusive, aí já entra também naquela esfera, às vezes a pessoa começa a acumular muita coisa, né? Aí vira um outro distúrbio, e aí não consegue se desapegar. Você tem razão. Dani, tem um livro que eu li faz muitos anos, e assim, eu li, sabe aquele livro que cai na sua mão e você fala, ah, deixa eu ler? Era um livro do Dalai Lama. Eu não sou seguidora do budismo, acho que Dalai Lama é budista, né? É um monge budista, é. Eu não sou seguidora do budismo, nada disso, mas aquele livro caiu na minha mão, ele falava sobre felicidade, e eu li. E eu lembro de um trecho, até hoje, que fala exatamente disso aqui que a gente está falando, que ele falava assim, perceba que as pessoas, quando realizam certas coisas, por exemplo, comprei um carro, elas passam por um momento de alegria, de êxtase, porque você fez uma compra. Fazer compra libera certos circuitos bioquímicos na nossa química cerebral que de fato trazem essa sensação de ter alcançado alguma coisa, de ter realizado um objetivo. Então ele colocou vários exemplos assim de coisas momentâneas e falou: perceba como essas pessoas ficam nesses momentos e depois no decorrer do tempo, porque é um pico de alegria que você tem, de satisfação, e ele cai. E aí ele cai até o nível que você tem felicidade. Porque aí ele fica no platô da felicidade. Então, aquela conquista, ela representa ali uma alegria extrema, mas não necessariamente ser feliz é ficar nessa alegria extrema para sempre. E, gente, não sou filósofa, só estou contando uma experiência e o que eu aprendi com essa leitura, né? E acredito que seja isso. É que faz muito sentido, né? É verdade. Sim. Você está falando essas coisas e aí eu estou lembrando, enfim, eu fiz uma transição de carreira, eu ainda estou vivendo ela, né? Mas quando eu comecei, Estamos, né? quando eu comecei a pensar nessa mudança, o primeiro pensamento era somente assim: não, eu não posso ganhar menos, eu tenho que ganhar a mesma coisa. Então, meu pensamento fixo era nisso. Quando assim a vontade de mudar era muito grande, eu queria muito investir, né, em conhecimento referente ao planejamento financeiro, me preparar para tudo isso. E muitas coisas que eu tinha antes já não faziam mais sentido, a minha cabeça começou a ver um monte de possibilidades, né, que eu podia fazer alterações na minha vida, no meu consumo, no lugar onde eu moro, em várias coisas que possibilitariam essa minha mudança, né? E aí, assim, eu acho que isso serve para tudo, né? De você realmente começar a pensar quando você começa a pensar em mudar, não fica procurando sempre a mesma coisa. Acho que talvez por eu já ter um pensamento um pouco mais minimalista naquela época, isso tenha me ajudado. Mas acabou ficando mais ainda, né? Para eu Uhum. poder visualizar que eu podia alcançar algo que eu queria. Né? Então, assim, as pessoas que estão procurando, talvez tenham algum sonho, que ela pensa, ah, não vou conseguir nunca. Fazer uma viagem, morar fora, enfim, qualquer coisa. E se começar a tentar mudar o pensamento e adequar suas coisas ali, as suas finanças, enfim, é possível, você vai se enxergar que é possível, e às vezes coisas que você até dava valor antes, depois passam a não dar mais valor porque aquilo é mais importante. Né? Uhum. Estou aqui filosofando também. Mais tarde, né, Dani? A gente está muito filósofo aqui. Conquistar algo mais tarde do que o que você gostaria é melhor do que nunca. Então, de repente, você não consegue naquele momento, mas depois, né, se organizando, fazendo exercícios de autoconhecimento, quem sabe. Deixa eu te perguntar, você acha que você gasta mais tempo escolhendo um produto por ter esse padrão de pensamento mais minimalista? Quando você vai comprar algo, você passa mais. Porque assim, você acaba querendo ser mais prática para poupar seu tempo, mas na hora de escolher o produto, você acaba gastando mais tempo? Eu acho que não. Por quê?
Hoje, se você for, por exemplo, recentemente eu precisei trocar de geladeira. Então, eu precisei comprar uma geladeira. Se você for pesquisar todas as opções de geladeira que você tem no mercado, eu estava até hoje, a geladeira já chegou, já estou usando, mas eu estaria até hoje escolhendo a bendita geladeira se eu fosse fazer todas as comparações. Então, eu não perco muito tempo, eu vou naquilo que é mais prático. Primeira coisa que eu precisava fazer nesse exemplo, medir o lugar aonde a geladeira vai. Não adianta ficar fantasiando uma super geladeira com duas portas, se o lugar onde a minha geladeira vai ser colocado, cabe uma geladeira com uma porta. Então, nossa, que legal, uma geladeira com duas portas enorme, que cabe um monte de coisa. Tá, mas nem cabe na minha casa, e se coubesse, somos duas pessoas aqui, por que eu quero uma geladeira enorme com duas portas? Então eu coloco assim, parâmetros que eu preciso e dos quais eu não posso abrir mão, que orienta a minha busca e deixa ela mais eficiente, porque eu já sei qual é a altura, eu já sei qual é a largura, então se eu começo a ver uma geladeira, eu já vou direto nas especificações técnicas. Se não cabe, eu nem vou sonhar com aquela geladeira, tira ela da minha frente. Então, acho que levando isso em consideração, eu consigo ser mais assertiva para escolher as coisas. Tá certo. Você é muito planejadora financeira, Clay. Acho que já estava em você. E outra coisa que eu ia te perguntar que aconteceu comigo. Você acha que assim, quando você começa a ter esse estilo de vida, e aí você busca ter menos desperdício de alimentos, né? Você acha que isso tem a ver com a sustentabilidade, assim, de pensar mais no meio ambiente também? Acho que tem, né? Perfeito, Dani, que pergunta legal. Tem. Eu digo isso porque, assim, eu já falei aqui agora mais cedo, eu sou bióloga, né? A minha formação é em ciências biológicas. Então, assim, quando a gente está lá na faculdade estudando ecologia, que é uma coisa que parece que não faz sentido nenhum, você começa a fazer um paralelo com a economia, tanto que tem um dos livros mais renomados, didáticos na área de ecologia, se chama A Economia da Natureza. Então você começa a entender como essas coisas são extremamente ligadas, porque assim, a gente vem de um passado próximo que nem é tão passado assim, que se explorou demais a natureza, a ponto de ter uma série de áreas degradadas e sem recuperação, né? Isso não é novidade para ninguém. Só que essa degradação ocorreu por falta de conhecimento ou por não querer admitir um conhecimento que é, se o recurso vem da natureza, e por mais que a gente tenha um monte de indústrias, a maioria dos recursos vem da natureza, se o recurso não vem, a forma de se copiar é a forma de se copiar a natureza, tá aí, ventosa, velcro, foi tudo observação da natureza para ser criado. Então, se o recurso vem da natureza, eu preciso proteger a minha fonte de recurso. É a mesma coisa com dinheiro. Se o meu dinheiro vem do meu trabalho, eu não posso simplesmente não dar as condições que eu preciso para que eu trabalhe e tenha o meu dinheiro. A mesma coisa é a natureza. A gente precisa ter o mínimo de cuidado, o mínimo de sustentabilidade, saber que se você precisa de uma espécie, você não pode ir lá e pegar tudo que tem da espécie, porque você acaba com ela. Você precisa. E quando a gente estende isso para o meio ambiente como um todo, é exatamente isso, né? Hoje, você já vê uma série de pessoas que ensinam como você usa talo, como você usa casca, como você usa coisas ali dos alimentos que no passado eram descartadas. Então, isso é consumo consciente, isso faz bem para o seu bolso, isso faz bem para o meio ambiente, isso faz bem para a diversidade. Então, eu acho que faz todo sentido e que, assim, claro, existem escalas, né? Algumas coisas você consegue fazer com menos dinheiro. Outras coisas, por exemplo, ter uma casa inteligente. Aí você já precisa ter um pouco mais de dinheiro, porque é eficiente, é bom para o meio ambiente, é bom para o seu bolso, mas para você desenhar aquilo tudo, colocar aquele projeto de pé, você precisa ter um aporte inicial que ele é mais alto, mas isso pode ser construído ao longo do tempo.
verdade. Tem razão. Se a gente olhar como a natureza funciona, né? O alimento vira adubo quando ele estraga, e assim, e se a gente colocasse tudo isso na nossa vida, enfim, né? Eu estou tentando também, eu tenho aprendido bastante. Eu gosto dessa parte de economia circular, de sustentabilidade, de incluir algumas coisas na minha vida. Acho que as pessoas estão buscando mais isso. Mas quando a gente olha como a natureza funciona, como ela é cíclica, a gente percebe que assim, realmente não tem como chegar lá e a gente tem que compartilhar algumas coisas. Não dá para e tem que cuidar, né? Não dá para chegar ali e realmente extrair tudo, né? Vamos pegar tudo aqui e aí, acabou, né? E as próximas É. gerações que vão vir. É verdade, e é um passado que está recente mesmo, né? Aconteceu assim, né? Faz pouco E tempo que ainda aconteceu acontece, esse né, boom, Dani? né? Ainda acontece. Tem muitas pessoas que ainda não enxergam isso que é tão óbvio. Você não pode desmatar uma área inteira porque você não vai ter elemento suficiente para que aquela área se recupere. E é cientificamente comprovado. Por que você acredita no que o médico fala do remédio, mas você não acredita da natureza? O remédio veio da natureza. Sim, Não tem como. é verdade. E não existe jogar fora, né? Fica tudo aqui. Não tem jogar fora, na verdade. Não tem, fica tudo aqui. Eu vou te fazer mais uma pergunta só e a gente termina, porque já está dando uma hora. É, já deu, a gente fala demais, Dani. É verdade, eu ficaria aqui até amanhã. Mas é só mais uma que vai ficar gravado para quem quiser ver depois. Como ser minimalista sem passar vontade? Então, eu posso ampliar a sua pergunta? Pode? Essa eu recebi. Como viver? Como viver sem passar vontade, né? A gente passa vontade o tempo todo. Como seres humanos, a gente não pode ter tudo aquilo que a gente quer. Então, assim, não é só ser minimalista sem passar vontade, é viver sem passar vontade. Possivelmente, se você estiver andando num lugar na rua onde a especialidade daquele lugar é doce, você vai querer uns 5, 6, 7, 8. Mas você sabe que você não consegue comer tudo. Você sabe que você não pode comer tudo. Se você for numa rua onde a especialidade é roupa, há uma rua que vende roupa em todas as lojas, você vai passar vontade, porque você vai querer aquela, mas você vai olhar para o seu recurso, que é o dinheiro, que é limitado, e você vai saber que você não pode comprar todas, então você vai ter que escolher. E escolher implica em passar vontade por aquele que não foi escolhido. Comida, aparelho celular. Às vezes você queria um celular que custa 3x, mas você só tem X. Então você vai ter um celular, mas você vai passar vontade de ter outro celular. Então a questão não é passar vontade. A questão é qual vontade você quer passar e o quanto essa vontade te afeta. E se ela te afeta além do normal, aí existem outras coisas que precisam ser pesquisadas aí na sua cabecinha, né? Porque a gente vai passar vontade o tempo inteiro. Poxa, tem horas que eu quero tomar um vinho, mas eu preciso trabalhar. Então, eu vou passar vontade de tomar um vinho. A gente está fazendo escolha o tempo inteiro e está deixando outras, né? Não tem É. como. É verdade. Eu passo vontade de ter ticket, hoje eu não tenho mais, mas ao mesmo tempo. Você quer empreender. Mas eu fiz uma escolha que hoje, né, eu posso ir no parque 2 da tarde, né? Enfim, tem o ônus e o bônus, né? Não tem jeito. De qualquer escolha que Exatamente. você faz. Então a gente vai passar vontade de alguma coisa em algum momento. Ah, Cláudia, eu vou finalizar, mas olha, eu ainda tinha mais perguntas, você acredita? A Foi, gente foi faz a uma live que parte eu, 2, não foi, tem foi a live problema. que eu mais recebi perguntas. Esse assunto realmente interessa as pessoas. Eu já fiz alguns vídeos falando de minimalismo e são os que mais bombam no YouTube. É um assunto que as pessoas gostam mesmo. E é um assunto que eu É gosto. porque e a gente também tá entre a cruz e a espada ultimamente, né, Dani? Porque assim, ou você é tudo ou você não é nada. Não existe isso, gente. Tudo ou nada. Tá todo mundo no meio do caminho.
Todo mundo. E, assim, o minimalismo não é você viver uma vida se contentando com pouco, não é isso. Assim, então eu vou ser minimalista aqui e vou aceitar menos. Não é isso, é realmente você Não. fazer escolhas do que é mais importante para você, do que é mais eficiente para você, e aquilo pode mudar depois, dependendo do seu momento de vida. Você pode fazer outras escolhas e não escolher mais algumas coisas agora. Pode ser que um dia você queira ter televisão, eu acho difícil, mas vai saber, né? É, pode ser. Mas aí você pode deixar alguma outra coisa, e assim vai seguindo, né? E eu acho que isso afeta nas finanças de um lado positivo, né? Como você falou sobre tudo. É isso, muito obrigada, Cláudia, por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz, foi ótimo, Imagina. Obrigada a aprendi pra você por caramba. convidar. Obrigada, Eu vai ficar também, Dani. gravado, tá? Sempre bom ter esse bate-papo. Tá bom, vai ficar gravado aqui no meu Instagram, depois eu vou subir no YouTube também. Obrigada para todo mundo que Ah, participou. legal. Quem não conseguiu ver tudo vai ficar aqui no Insta, tá bom? Beijinho, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Beijo.